Boa noite para você, nosso querido ouvinte da rádio RCM-FM 105.9, nosso seguidor aí do Informe do Vale, está sempre nos acompanhando e ficando por dentro de tudo que acontece aqui no Vale do Café. Hoje nós estamos com mais uma entrevista no nosso Informe do Vale Cast e o nosso convidado muito especial é o subsecretário de Cultura da cidade de Vassouras, Júnior da Cultura. Boa noite, Júnior. Boa noite, Grazi. E aí, tudo bem? Prazer a sua presença aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. E aí, se apresenta aí pra gente, para os nossos seguidores do Informe do Vale. Obrigado pela oportunidade primeiro. Queria saudar todos os ouvintes da RCM, a galera do Informe do Vale. Eu sou o Júnior da Cultura, tenho 41 anos, sou turismólogo, sou jornalista, sou produtor cultural, sou livreiro e sou fundador da revista Vale do Café e atualmente estou como subsecretário na Prefeitura de Vassouras. Que bacana, temos aí um currículo imenso do nosso subsecretário de Cultura. E conta pra gente, como você se envolveu com a cultura e se tornou subsecretário de Cultura em Vassouras? Até chegar aqui foi uma jornada bem longa, Grazi. Eu atuo na cultura já há bastante tempo. Eu comecei a atuar na cultura em 2005, né? Meu primeiro contato com a cultura foi por meio do programa Integração pela Música, o PIM, que todo mundo conhece, aqui na cidade de Vassouras, que é um ponto de cultura hoje. E na época já era um programa musical. E tenho muito orgulho de ter começado lá, de ter dado os primeiros passos lá. Foi lá que eu tive contato com os primeiros editais da cultura. A gente chegou a ganhar editais importantes como Criança Esperança, ajudamos a formar uma orquestra sinfônica regional jovem e fui griot aprendiz desse programa, dentro de um programa chamado Ação Griot Nacional, que também foi meu primeiro contato com cultura popular, com grupos de jongo, folia de reis, caninha verde, calango, com rezadeiras, de todo o Vale do Café, não só de Vassouras, e foi ali que começou. Até ser subsecretário, eu fui coordenador de projetos culturais da Universidade de Vassouras, que na época se chamava ainda Universidade Severino Sombra. Fui secretário de Cultura de Vassouras entre 2013 e 2016. Depois fui subsecretário de Turismo no governo Severino também. Ajudei bastante a levantar a bola do turismo. E o Severino me convidou depois da pandemia para ser subsecretário e trabalhar lá com a Ângela e toda a equipe da cultura, na qual tenho um prazer e uma honra muito grande, super equipe. E foi assim que começou a trajetória até chegar hoje aqui. Pretendo ainda caminhar muito mais nessa área. E já aproveitando aí, falando desse timaço aí da cultura, conta pra gente a importância da cultura para a cidade de Vassouras, né? Vassouras é uma cidade rica em história, em cultura. Conta pra gente a importância, o peso disso. Eu acho que a cultura tem uma importância fundamental em Vassouras. Eu costumo dizer, nós somos uma cidade com uma grande vocação turística, com um potencial turístico muito grande, e tudo isso devido principalmente à cultura, né, ao nosso patrimônio cultural, não só o patrimônio cultural material, representado pelas fazendas históricas, pelo centro histórico, pelos casarões, mas também por conta do nosso patrimônio imaterial, né, que, como eu disse, é representado pelas folias de reis. Nós temos muitos grupos de folia na cidade, temos um grupo de jongo, temos um grupo de caninha verde, temos ainda cantadores de calango nos distritos, em vários lugares, né, muitas vezes invisibilizados, mas temos. E então, por conta disso tudo, eu acho que a cultura é importante, porque a gente precisa enxergar a cultura como um grande gerador, né, de renda, de emprego. A cultura também movimenta a economia, né? Às vezes as pessoas têm uma visão de que a cultura é secundária. É claro que nós temos grandes desafios numa cidade, como saúde, educação, que são questões, áreas fundamentais, né?
mas a cultura é um caminho, inclusive, para a gente ajudar, né, a reverter recursos, né, tanto para a educação como para a saúde. Então, cultura e turismo em Vassouras assim, é um binômio, é uma coisa que caminha muito juntinho, tem uma relação muito estreita, mas acho que tem uma importância fundamental para o desenvolvimento de Vassouras e de todo o Vale do Café, né? Não dá para pensar em se desenvolver economicamente, tanto Vassouras quanto a região, sem a gente pensar a cultura e sem pensar no turismo. E a cultura é a matéria-prima principal do turismo aqui na nossa cidade. Com certeza, a cultura bem ativa aí na nossa cidade, você citou o Jongo, Caminha Verde, todos esses projetos aí muito importantes. Então, qual o papel da Secretaria, o que a Secretaria tem feito em relação às políticas públicas culturais? A Secretaria tem feito o dever de casa, né? O governo Severino, o primeiro mandato, depois agora o governo Severino e Rose, tiveram um olhar para a cultura, um olhar sério, um olhar cuidadoso, né? E eu costumo dizer que a gente fez o dever de casa porque Vassouras hoje é um dos municípios que a gente tem uma coisa que chama CPF da cultura, né? É um termo muito usado no meio cultural, entre os gestores de cultura, os fazedores de cultura, mas significa que a gente tem um Conselho Municipal de Cultura, né? A gente tem um Plano Municipal de Cultura aprovado pela Câmara, construído em parceria com a cultura vassourense, e a gente hoje tem um Fundo Municipal de Cultura. Então esse é o CPF da cultura. Entre tantas outras políticas públicas, né, esses são os pilares, porque a partir desse CPF, outros gestores, outras pessoas que virão depois de nós, né, continuarão a seguir algumas diretrizes básicas, algumas estratégias básicas, e então esse é o legado, né, da cultura vassourense, esse é o legado de Vassouras, e não é fácil, sabe? Você tem um conselho municipal, você tem um fundo, você tem um plano, são questões muito burocráticas que às vezes estão muito distantes, né, do fazedor de cultura, do artista, do cara que está ali no dia a dia, mas a gente tem conseguido promover, né, e a partir disso a gente tem iniciativas, por exemplo, a gente pôde receber a primeira Aldir Blanc, a gente agora está na Paulo Gustavo, né, que é uma política pública de cultura também fundamental, uma política de fomento. Vassouras pôde receber recurso e vai repassar aos fazedores de cultura, graças a esse dever de casa que foi feito, a toda a equipe da cultura, a secretária Ângela, né. Faço questão de mencionar aqui a Tatiana Santiago e o Tiago Meirelles, que tem tocado especificamente a Lei Paulo Gustavo, e inclusive está aberta, é importante dizer para o ouvinte que a partir de hoje, né, já estão abertas as inscrições para 2 editais que contempla desde economia criativa até patrimônio cultural, economia solidária, são muitas as áreas. A Lei Paulo Gustavo é uma lei federal, mas que o Estado recebe o recurso, o município recebe o recurso também, e é uma lei específica para o audiovisual, mas a gente conseguiu contemplar, né, todos os segmentos da cultura, ainda que voltado para o audiovisual, né. E estamos agora recebendo, já hoje, a Tatiana acabou de cadastrar o plano de trabalho da Aldir Blanc 2, que também vai contemplar muitos fazedores de cultura, muitos artistas. Então é isso, eu penso que política pública de cultura tem que ser perene, né? Não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado, tem que ser para sempre. Muito bacana. E o edital da Paulo Gustavo, né? As inscrições elas vão até o dia 17, né? Isso. O edital está aí disponível para a galera pesquisar, ler, até para começar a se inteirar também, surgir esse interesse, buscar esse conhecimento, a cultura que é tão forte aqui na cidade, né? E quais são os eventos culturais mais destacados aqui em Vassouras? Pontua aí pra gente
algum deles, fica à vontade para falar de todos que você se recordar aí. São muitos os eventos, né? Vassouras, nos últimos anos, tem também compreendido, né? O prefeito Severino compreendeu que evento gera renda, que movimenta a cidade, que atrai o turista, né? É importante que haja atrações e, enfim, a gente faz eventos às vezes apesar da dificuldade financeira pela qual o município passa. E vou dar um exemplo, a Feira da Cachaça, por exemplo, que vai acontecer semana que vem, não tem recursos do município envolvido, tem apoio da lei de incentivo, apoio de produtores, apoio da Universidade de Vassouras, porque a gente precisa se reinventar, né? Ainda mais nesse momento de crise. Mas tem alguns eventos consolidados, Grazi, já há muitos anos. Eu posso citar aqui o Festival Vale do Café, que foi criado pela Cristina Braga, né, que também criou o Anaetê, o Jardim Ecológico, junto com o Ricardo Medeiros, que é marido e sócio dela. É um evento que colocou Vassouras no mapa da cultura e do turismo. Um evento que começou em 2003, parou por conta da pandemia, tiveram algum problema de captação, mas é um evento fundamental para a cidade, para a região. A gente tem o próprio Flor Atlântica, que a Cristina Braga fez também, e retornou depois da pandemia. Esse ano a gente vai ter de novo. A gente teve o Festival de Cinema, 2 edições já. A prefeitura está trabalhando, está atuando para que tenha uma 3ª edição do Festival de Cinema. A gente tem um festival gastronômico que a gente participou, que é regional também, né? A gente tem o Devorarte, do Décio Júnior, que acontece sempre. A gente tem, nesse final de semana agora, pela primeira vez, um evento especial de Jeep, né? É um evento chamado Jeep Fest Vassouras. Foi criado, vai ser dia 11 e 12 de novembro. Foi criado pelo Ademir Abrantes e quem conseguiu captar foi a nossa vice, Rose. Então, é um evento importante também. A gente tem a Feira Literária, que começou no ano passado e trouxe grandes autores do Brasil para cá, para Vassouras, né? A gente teve a participação da Mary Del Priore, da Thalita Rebouças, da Ana Maria Machado, do Ailton Krenak, entre outros grandes nomes. E foi uma feira que movimentou a cidade. Inclusive, a gente criou, dentro dessa feira, um expediente chamado Grão, né, que é um vale leitura. Então, a gente distribuiu para os alunos da rede municipal, a gente imprimiu umas cédulas, né, umas moedas, homenageando, inclusive, grandes personagens da história vassourense, como Eufrásia Teixeira Leite, Manuel Congo, Mariana Crioula, e estampou a face deles nessa moedinha e distribuiu para todos os alunos da rede municipal para que eles pudessem adquirir livros, né? Acho que não adianta fazer uma feira literária com grandes nomes sem dar acesso para a criançada, para os alunos, né, ao livro e à leitura. A gente tem a Feira da Cachaça também. Foi um evento que eu criei pela primeira vez. A primeira edição foi em 2017, ainda na antiga estação ferroviária, com meia dúzia de produtores da região. E depois a gente expandiu, fez no centro de convenções, já com produtores do Brasil todo. Hoje a Feira da Cachaça é um evento nacional, está no calendário nacional. E graças ao apoio de muita gente, a gente teve um apoio fundamental, que foi o Cláudio Martuchelli, que ajudou, que abriu. Eu era muito reticente em relação a abrir o evento para todo o Brasil, tinha um certo receio, mas venci essa barreira, deu certo, deu super certo. O evento cresceu e cada ano cresce mais. Esse ano ele vai acontecer nos dias 17, 18 e 19 de novembro, no centro de convenções também, com produtores de todo o Brasil, muitas atrações, entrada gratuita. Todos esses eventos que eu estou te falando têm entrada gratuita, mesmo os que não têm dinheiro público direto envolvido, como a Feira da Cachaça.
Mas é gratuito, totalmente gratuito. Aberto para a população aí. Então fica o recado, gente. Sábado agora, né, Júnior? E domingo, Na verdade, sábado e domingo agora é o Jeep Fest Vassouras. No final de semana seguinte, a 6ª edição da Feira da Cachaça de Vassouras. Da Feira da Cachaça de Vassouras no Centro de Convenções. E essas programações, elas estão disponibilizadas no site da Cultura, da Prefeitura também, né? Sim. E qualquer dúvida, é só chegar lá na Secretaria de Cultura, também ali no prédio da Prefeitura, ou entrar em contato pelo Instagram, que a galera se comunica ali. E fala pra gente como os eventos eles contribuem para a cultura local. Que você também falou também sobre como a cultura caminha com o turismo, mas também caminha com a educação, né? A Feira Literária é um grande exemplo disso, então é muito bacana. Inclusive, ela foi muito bem visada esse ano, aconteceu ali no Paqueras, abraçou mais o público, foi uma jogada muito bacana. Então, qual o efeito desses eventos para a cultura na nossa cidade? Sim. Eu queria mencionar outros, Grazi, só para não, assim, provavelmente algum eu vou esquecer, mas a gente tem eventos para todos os gostos, assim, com uma diversidade, contemplando uma diversidade muito grande, né? Desde da Expo Cristã, que teve a 2ª edição esse ano, também no Centro de Convenções, a Paixão de Cristo, que foi na praça, o Festival Cazuza, né, que trouxe grandes artistas para cá, inclusive o Barão Vermelho. Isso a gente tem muita gratidão pelo que a Lucinha Araújo fez pelo Centro Cultural Cazuza, não só em relação à reforma, mas a continuidade dessas ações. O Centro Cultural Cazuza, que é um equipamento, um dos equipamentos turísticos, culturais mais importantes da cidade. Eu coloco ele assim, bem próximo do Museu Casa da Era, que é um museu federal, e é o equipamento público, na minha opinião, mais importante do nosso município, não só por ser um museu federal, mas por guardar a história de Eufrásia, por ter toda aquela riqueza histórica, cultural, por guardar uma memória importante da história de Vassouras, da história do Brasil, né, e da história da Eufrásia. E outros eventos, né? A gente tem encontro de folias, carnaval, tem assim, evento para todos os gostos. Acho que a importância desses eventos é um pouco disso que eu te falei. Primeiro, porque você mantém o interesse do turista de vir para cá, você oferece uma alternativa de lazer para a comunidade local e você circula a economia, né? O dinheiro gira, o turista vem, gasta, a comunidade também, isso é importante. Então, não dá para pensar em desenvolvimento de políticas culturais sem pensar na realização de eventos. Acho que precisa mais, né? A gente pode ainda fazer muito mais, apesar do momento difícil que a gente está vivendo. A Feira da Cachaça é uma prova disso, de que a gente pode fazer eventos sem depender exclusivamente da Prefeitura. A Prefeitura é um grande parceiro, é um apoiador fundamental, né? Mas a gente pode tentar outros caminhos. E a gente teve também, importante mencionar, um evento agora, e esse é um outro exemplo dessa necessidade que a gente tem de sair da dependência da Prefeitura, que foi o Rio Jazz Montré, né? A gente trouxe a Maria Gadu e trouxe um show também da Rosinha de Valença para cá. Na verdade, um show que homenageia a Rosinha de Valença. Foi no Centro de Convenções, também foi bem legal. Que bacana. Agora nós vamos dar uma pausa só para a gente se despedir do nosso ouvinte da Rádio RCM FM 105.9. Nós ficamos por aqui, mas corre lá para o Facebook para acompanhar. Nós vamos continuar por lá com a nossa live, com a nossa entrevista aqui com o subsecretário Júnior de Cultura. Júnior, com esse cenário aqui de cultura, os fazedores de cultura, é bem diversificado, tem várias áreas, muitos gostos, e como a cidade apoia e promove os artistas locais? Tem muitas formas, sabe, Grazi? A gente, por exemplo, ano passado, a gente lançou um edital com recursos do município, chamado Edital da Retomada,
né, que contemplou diversos segmentos da cultura, desde artes cênicas até literatura, música também. Que foi um edital feito para apoiar os artistas, né, com premiações diversas. A gente teve um grande número de inscritos e de contemplados. Foi uma experiência muito bacana. Mas a gente apoia também, por exemplo, tem um edital do governo do estado aberto de apoio às folias de reis. Né? A gente realizou plantão no Centro Cultural Cazuza durante 4 dias para poder apoiar as folias, né, na participação desses editais. E a gente apoia os artistas também por meio da realização dos eventos, da inserção deles nos eventos da cidade, por meio de formação. A gente já fez curso, por exemplo, da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, né, que é a Lei do ICMS da Cultura, e a gente fez um grande encontro, um curso, uma oficina, encontros virtuais, encontros presenciais. São muitas as formas de apoiar o artista local em todos os segmentos, desde do artesanato. Essa é uma preocupação grande do prefeito Severino, da Rose e da secretária Ângela, que eu costumo dizer isso sempre, né? A gente teve uma conferência de cultura agora e eu falo isso. Acho que a Ângela cuida muito bem dos artistas. Então a gente apoia de várias formas. Que bacana. A cultura chega aí juntinho, a Secretaria de Cultura apoiando os artistas aí. E conta pra gente também sobre os desafios e oportunidades enfrentados na promoção da cultura em Vassouras. Sim. Eu acho que o grande desafio de promoção da cultura é o mercado, em primeiro lugar, né? Que você concorre. Eu tenho alguns exemplos assim. A gente já fez exposições, por exemplo, no Centro Cultural Cazuza. Ano passado, nos 100 anos da Semana de Arte Moderna, a gente fez uma exposição que trouxe obras originais, né, do Di Cavalcanti, que é um dos caras que participou da Semana de Arte Moderna, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna. E a gente tem assim um apoio grande, graças a Deus, das escolas, né? A gente está sempre conectado com as escolas, tanto públicas quanto particulares, e eles dão uma audiência muito grande para esse tipo de atração cultural. Mas eu lembro de ter trazido também, no ano passado, um grande pianista, né, para cá, com um concerto maravilhoso, e lá no auditório da prefeitura, e não ficou tão cheio. A gente liberou quase 200 senhas e na hora tinha 40 pessoas. Acho que assim, a gente briga muito com o mercado e com a cultura de massas. E não tenho nada contra a cultura de massas, eu não estou aqui para fazer nenhuma crítica, né? As pessoas assistem o que elas querem, escutam o que elas querem, mas eu acho que a gente precisa experimentar, a gente precisa ouvir coisas diferentes, né? Com todo respeito ao mercado, mas coisas para além do que o mercado oferece. O mercado é importante, para o artista, inclusive, é o que a gente quer, é o que a gente deseja. Mas eu acho que a comunidade poderia e deveria participar mais. A gente tem sempre uma exposição diferente no Centro Cultural Cazuza ou no Sagum da Prefeitura. A gente vai ter ainda muita coisa, muitas exposições e outros concertos, outros eventos. E acho que a comunidade deveria participar mais. Então acho que o grande desafio, né, para ser mais objetivo, é a gente se conectar com essas pessoas, é se conectar com a comunidade para que ela possa participar, para que ela possa entender que tem alternativas, né, ao que ela consome, né, de cultura hoje. É isso. Que legal. E tem alguma experiência em relação aos eventos culturais, tanto os que você produziu ou participou, que foi marcante em relação à cultura, em qualquer aspecto, algo que foi bem marcante?
Eu acho que assim, eu tenho muita lembrança, muita memória, né? Desde de grandes shows na praça, ao ar livre, gratuitos, né? Que também mereceriam, né, públicos maiores. Mas na minha memória, para além da Secretaria de Cultura, eu tenho assim, eu fui produtor do Cortejo de Tradições, que é um evento que acontecia dentro do Festival Vale do Café, que juntava, né, esses grupos de cultura popular, não só de Vassouras, como da região. Esses grupos que eu já falei, vou repetir: Jongo, Caninha Verde, Folia de Reis, Calango, As Rezadeiras. Então esse cortejo de tradições, que foi uma criação também da Cristina Braga. Cristina sempre com um olhar sensível, né, para a cultura popular. E esse cortejo sai do Memorial Manuel Congo, né, e vem em direção à praça, dá a volta, né. E num dos anos a gente fez em frente ao palacete do Barão do Ribeirão, que é aquele prédio rosa, em frente à Praça Barão de Campo Belo, que está sendo reformado agora, vai ser sede do IFAM. E a gente projetou imagens dos grupos, com os grupos ali embaixo, sabe, se apresentando. Eu acho que, na minha memória, assim, foi um evento muito marcante, foi um dos eventos que eu mais gostei de fazer, não só porque eu produzi, mas porque foi mágico, sabe? Estava bem cheio, foi incrível. Que legal. E como a cultura se conecta com a identidade da cidade e sua história? Eu acho que a cultura se conecta de muitas formas, né? O vassourense, eu costumo dizer que a gente tem, obviamente, uma memória muito triste ligada à escravidão. Foram os escravizados que construíram as fazendas históricas, que construíram esses prédios todos que estão lá hoje tombados pelo IFAM, né? Aquelas pedras, pé de moleque, aquela coisa bonita que a gente vê. Teve muito suor, teve muito sangue, muita lágrima para construir aquilo ali. É uma memória muito presente, né? E é uma memória que nos remete também, obviamente, às famílias que construíram a cidade, aos barões, né? Você anda no centro de Vassouras, as referências são todas essas. Você tem a Praça Barão de Campo Belo, você tem o Palacete Barão do Ribeirão, a Rua Visconde de Cananéia. Então, acho que a gente carece um pouquinho de mais referências às pessoas que ajudaram a construir a cidade. E aí não é nenhum discurso político, não é nenhuma disputa ideológica, né? Muito pelo contrário. É apenas respeito à memória dessas pessoas, que a gente tem só hoje. A gente tem o Memorial Manuel Congo, que é a única referência material que a gente tem ao povo preto que foi escravizado e que ajudou a construir a cidade. E se não são os grupos de cultura popular, como o Jongo, por exemplo, a gente teria menos referências ainda. Então acho que a cultura se conecta por meio dessa memória. Isso está muito presente, né? Isso está no cotidiano do vassourense que frequenta, não só o que frequenta, mas principalmente o que frequenta a área urbana e o centro da cidade. Entendi. E agora eu vou pedir para você falar um pouquinho pra gente sobre a Film Commission. Conta um pouquinho. Bacana. A Film Commission chama Vassouras Film Commission, né? Foi criada oficialmente e a gente está nomeando uma diretoria. A gente convidou o Plínio da Eugênios, né? O Plínio do teatro, para ser o atual presidente da Film Commission. As Film Commissions, Grazi, são uma espécie de escritórios que atraem, né, produções cinematográficas, da teledramaturgia, de publicidade também, né? Atraem produções para serem gravadas aqui na cidade. Vassouras é um cenário natural para esse tipo de gravação. A gente tem as fazendas, que são lindíssimas, onde já foram gravadas muitas novelas, filmes, e não foi a gente que inventou isso, mas a gente resolveu sistematizar para criar um canal de diálogo com esses produtores, né, de todo o Brasil e de fora do Brasil. E a gente teve uma experiência já muito boa. A gente conseguiu atrair algumas grandes produções. A gente conseguiu um filme
com o roteiro da Thalita Rebouças, chamada Um Ano Inesquecível, que é verão, outono, são as 4 estações, né? E um deles foi gravado em Vassouras, que foi o verão, e trouxe uma grande produção para cá. Isso é uma coisa que também movimenta a economia, as pessoas ficam hospedadas, comem aqui, contrata figuração, contrata produção local. Esse é um dos objetivos da Film Commission. A gente teve uma temporada da série Impuros, que foi gravada também aqui em Vassouras, pouca gente sabe, mas foi. A gente teve um filme da Media Bridge incrível, chamado A Cerca, que protagonizado pela Leona Cavalli e outros grandes atores. E inclusive um dos produtores, o Renato Endres, né, se tornou um grande amigo, tem ajudado a gente em outras produções, e foi gravado em Aliança, que é um distrito assim bem escondidinho, bem abandonado, sabe? E você vê o quanto a indústria, né, da cultura é uma indústria criativa, né, que pode ajudar a movimentar um lugar que estava praticamente esquecido. Tem muita diversidade, né? É bem abrangente. Sim, a cidade tem locações incríveis, né? E não é só o centro histórico, não é só aquela praça linda, aquela igreja linda. Tem muitos lugares, tem fazendas históricas lindíssimas também que podem ser aproveitadas, e outros lugares. Em relação à cidade, qual é o papel da cidade na promoção da produção cinematográfica? Eu acho que o poder público entendeu bem esse papel da cidade, né? O papel da cidade é ser o cenário e oferecer uma infraestrutura mínima para essas produções, né? Desde do contato com produtores, com instituições como IFAM, liberação, licença, né? Mas para além das questões burocráticas, o apoio, né, institucional. Inclusive, a gente já aparece nessas produções que eu te falei, já aparece lá, Vassouras Film Commission, porque é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente apoia essas produções levam a cidade para além do que a gente imagina, para além dos muros que a gente imagina. Acho que esse é o papel da cidade. E puxando o ganchinho lá da Feira Literária, como é o papel da cidade no apoio em relação aos escritores locais, e também como foi esse retorno da Feira Literária, o apoio da cidade em relação aos escritores? A gente tem em Vassouras, né, um órgão que não é público, que é a Academia de Letras de Vassouras, né, a LV, no qual eu tive a honra de ser convidado para ser colaborador pela antiga presidente, a Sheila Marigiquia, e tem uma relação muito boa também com o atual presidente, que é o Hamilton Moss, que também é da Universidade de Vassouras. E a academia faz um papel fantástico, né, mas não tem vínculo direto com o poder público, muito pelo contrário. Eles fazem um trabalho independente, um trabalho muito bonito, muito bom, muito importante para os escritores. E a gente procura se aproximar, né, dialogar, mas especificamente no poder público, a gente, esse edital da retomada que eu te falei, contemplou escritores também, escritores vassourenses. Tivemos livros lançados por conta desse edital. E a Feira Literária, por si só, é um ponto também importante de apoio para esses escritores, porque é um lugar onde eles podem mostrar o trabalho deles, vender o trabalho deles, né, se tornarem conhecidos, trocar com outros escritores de outros lugares, não só de Vassouras. Eu, assim, pessoalmente tenho um apreço muito grande pelos livros e pela literatura, né? Eu sou livreiro, já tive um sebo virtual, sou um leitor assim inveterado. Eu leio muito, eu gosto de ler e procuro estimular as pessoas ao meu redor a lerem também. Acho muito importante. A feira também, você comentou que na primeira edição recebeu Thalita Rebouças, né, escritores renomados. E como foi essa participação? Conta mais um pouquinho pra gente.
É uma participação que estimula, né? Porque você vê que a Thalita é um grande exemplo, porque ela atrai multidões, né? Então foi uma escolha muito boa. Ela é uma pessoa super simples, vai voltar em Vassouras. Ela inclusive assim veio muito rápido, mas teve um tempo de... Eu queria inclusive agradecer a Elga Ferreira, né, do Espaço Luz, que fez uma massagem especial. A Thalita estava muito resfriada quando veio, mesmo assim não deixou de vir, né, e a Elga colaborou para dar uma levantada lá no astral da Thalita, e ela foi para o centro de convenções e não saiu de lá até que tivesse autografado o livro de cada pessoa presente, né? Acho que a gente tem muitos exemplos de outros escritores no Brasil como a Thalita, mas ela é um fenômeno, né? Então ela, como eu disse, arrasta multidões, e tinha crianças, adultos fazendo fila para vê-la, assim como foi o do Ailton Krenak no Centro Cultural Cazuza, né? Eu nunca vi o Centro Cultural Cazuza tão cheio como aquela ocasião. Você me perguntou de eventos que me marcaram. Esse é um dos que eu podia mencionar também. Tem muitos outros, né? Mas não tinha espaço no Centro Cultural. E o Krenak vem com uma mensagem de luta, uma mensagem de resistência, uma mensagem... ele faz parte dos povos indígenas, né? E trouxe uma mensagem muito importante. O Centro Cultural Cazuza estava lotado, e ele também, com um grande exemplo de humildade, né? Não saiu de lá enquanto não autografou o último livro. E essa rotatividade de turistas, de visitantes aqui na cidade, também se deve pelas atrações culturais, né? Pelos eventos que acontecem. E qual, na sua opinião, como esses eventos eles atraem o turista, como eles chamam o turista, o visitante para cá, para a cidade? Eu acho que, para além dos equipamentos turísticos e culturais, Vassouras tem uma diversidade grande de atrativos hoje, né? A gente tem o Museu Casa da Era, a gente tem a Praça, o Centro Histórico, a gente tem o Mirante, né, as fazendas históricas. Mas quando você cria eventos fixos, né, e coloca eles no calendário turístico-cultural do município, isso ajuda a atrair o turista, porque ele sabe que aquele evento sempre acontece naquela data, né? Então você colabora na sazonalidade, porque normalmente o turista, a gente tem as temporadas, né? Normalmente julho, janeiro e fevereiro, que são os meses de férias, e Vassouras especificamente tem esses meses, né, como alta temporada. A partir do momento que você cria uma política de realização de eventos, você colabora com essa sazonalidade. Você faz com que o turista tenha outros meses de opção para visitar aquele destino, para visitar aquela cidade. Então acho que estímulo, né? É por isso. E quais são os planos futuros para expandir e fortalecer a cena cultural em Vassouras? Eu acho que consolidar esses eventos, né, descobrir novos eventos, tentar criar um calendário fixo, na qual os eventos aconteçam sempre na mesma data. Isso ajuda bastante. Acho que também consolidar as políticas públicas que a gente tem construído, porque não adianta só fazer virar lei, né, ficar só no campo burocrático. Eu repito, isso é muito importante. É fundamental que essas políticas, que os artistas, os fazedores de cultura tenham acesso a essas políticas, e é isso que eu chamo de consolidar as políticas públicas. Não adianta criar burocraticamente, não adianta fazer a lei se ela não atingir a quem de direito, né? Acho que esse é um ponto importante para expandir, para continuar nessa pegada boa que a gente está aí. A Paulo Gustavo, né, a gente precisa, ela está em andamento, então a gente tem que fazer ela funcionar direitinho. Tomara que a gente tenha um grande número de inscritos, um grande número de participantes e de contemplados. Aldir Blanc, que está vindo aí também
uma série de exposições que estão para acontecer ainda agora no final do ano e no ano que vem, e brigar, no bom sentido, para que a comunidade possa participar disso, possa ter acesso. Uma grande dificuldade que a gente tem, não só na cultura, eu percebo isso em outros órgãos, em outras áreas do governo, que é a questão da comunicação. Eu vivi isso quando fui secretário de Cultura e continuo vivendo. Por mais que a gente divulgue, né, sempre tem alguém que não tem acesso a essa informação. Então, um espaço como esse do Informe do Vale é fundamental para que a gente possa divulgar isso. E a gente conta com o apoio de vocês, de quem estiver ouvindo agora, para levar isso adiante, né? Multiplicar essas informações para que cada vez mais vassourenses tenham acesso a esses eventos, a essas políticas públicas. E acho que essa é a missão. O foco na comunicação é muito importante. E a gente está aí, parceiro da cultura, divulgando os eventos aí, levando para toda a população daqui da cidade de Vassouras e do Vale do Café. E durante a pandemia, né, foi um cenário bem... precisou dinamizar várias coisas para poder realocar, reestruturar. E como foi para a cultura? Como foi a adaptação durante esse período aí de pandemia, os desafios enfrentados? Como foi? Para a cultura foi, assim, algo terrível, né? Você imagina, você não poder fazer evento. Eu, na época... na pandemia, assim, eu lembro direitinho, em março de 2020 eu estava como subsecretário de turismo e a gente estava com um evento que foi cancelado no dia por conta de um decreto do governo estadual. Era um evento chamado Servas, que é Festival de Cultura Cervejeira, e estava tudo montado, tudo pronto, né? E teve que ser cancelado. Então isso por si só assim demonstra o prejuízo que a indústria criativa, a indústria cultural, né, teve, e o turismo especificamente. Eu tive uma experiência no turismo, então eu posso falar da atuação do governo municipal naquela época, tanto no turismo quanto na cultura. No turismo a gente imediatamente elaborou protocolos específicos de atuação para todos os segmentos. Então a gente criou protocolos para as fazendas históricas, protocolos para os guias de turismo, para os hotéis, para os meios de hospedagem, né? Para as agências de viagem, enfim, e cumprimos à risca esse protocolo. A partir do momento que foi possível receber novamente o turista, então, assim, uma série de regras e cuidados, né, que a gente teve. Eu pessoalmente criei esses protocolos para a Secretaria de Turismo. E na cultura a gente teve a primeira experiência com Aldir Blanc, né, que foi uma experiência, assim, eu lembro, na época eu não estava na cultura, mas a secretária Ângela sempre me fala isso, e eu acompanhei, tanto do turismo como fazedor de cultura, né, como produtor cultural, que tinha que buscar as pessoas em casa para que elas pudessem participar, e havia uma dificuldade muito grande, né, porque, assim, com todo respeito à capacidade de cada um, é muito complicado você pegar um edital, por exemplo, cheio, todo burocrático, cheio de termos, né, e pegar um mestre de folia de reis, um cara que tem uma experiência danada com folia, e querer que o cara participe daquele edital do jeito que o edital está pedindo, né? Então esse foi um grande desafio da cultura na pandemia, porque você tinha o recurso, né? Então, em tese, o acesso para o fazedor de cultura estava garantido, mas não era tão simples assim. Eu acompanhei o esforço da equipe nessa época para que as pessoas pudessem ter acesso aos recursos, mas foi um momento muito complicado, tanto para o turismo quanto para a cultura. Ainda bem que passou. E você citou também que gira bastante a economia da cidade, né, esses eventos culturais. E qual é o impacto econômico dos eventos culturais na cidade? Fala um pouquinho mais pra gente. Eu acho que a cadeia produtiva do turismo, né, e a cadeia produtiva da cultura, elas se misturam muito em
em alguns pontos, né? E o impacto econômico é muito grande, porque o turista que vem, por exemplo, assistir a um evento, ele pode se hospedar, ele come num restaurante, ele compra um artesanato, né, que são elementos da cadeia produtiva do turismo. E ao mesmo tempo, nesse evento, você pode agregar um produtor local, um artista local, né, que também vai estar girando a economia. Então, assim, eu não sei mensurar isso em números, mas a gente pode citar todos esses exemplos, né? A realização de um evento é uma cadeia produtiva muito ampla, muito abrangente, que envolve diversos atores. Conta pra gente sobre os projetos de inclusão cultural que estão sendo desenvolvidos em Vassouras. Projetos de inclusão cultural. Então, a gente tem hoje na Secretaria de Cultura curso de teatro, né, no Centro Cultural Cazuza, com Plínio. A gente tem curso de teatro com o professor Roberto Domingos, o Robertinho, no Palco Cultural, que é um espaço pouco conhecido do vassourense também. Ele fica em frente ao Hotel Gramado da Serra, na entrada do Parque de Exposições ali. A gente tem aulas de balé com a professora Zélia, né, que é uma bailarina do Teatro Municipal. A gente firmou um acordo de cooperação técnica com o Teatro Municipal para viabilizar essas aulas, né? A gente tem aulas de dança do ventre também, com a Lu Hassani, e aulas de outras danças também. Tinha dança flamenca com a professora Ana. E, enfim, eu acho que todas essas ações são ações de inclusão, né? Porque você dá uma oportunidade tanto para o professor, para o artista, quanto para os jovens, para as crianças, para que elas possam praticar uma arte, né? Ter contato aí, seja com balé, com teatro, com cinema, enfim, com dança. E para quem está ouvindo aqui sobre esses projetos aí que a Secretaria de Cultura, a Prefeitura disponibiliza para a população vassourense, como eles fazem? Quem eles procuram para saber mais detalhes, horários e todos esses detalhes, dias? É importante mencionar que todos esses cursos que eu falei, Grazi, são gratuitos, né? É só entrar em contato com a Secretaria de Cultura, seja pelo nosso Instagram, seja pelo e-mail culturavassouras@gmail.com, pelo telefone 2491-9000, só pedir para transferir para a Cultura, ou ir pessoalmente na Secretaria de Cultura, que fica no térreo da Prefeitura Municipal de Vassouras, do lado direito de quem entra, para buscar essas informações. Os cursos são totalmente gratuitos e estão abertos a toda a comunidade. Que bacana essa iniciativa aí de abraçar a população com esses cursos gratuitos. Criança, adolescente, adulto, abraça toda essa galera, né? E como os jovens podem se envolver mais ativamente na cena cultural da cidade? Essa é uma pergunta capciosa, hein, Grazi? Eu acho, cara, que o jovem vassourense tá muito envolvido com a cultura. Apesar da questão da cultura de massas, apesar do mercado, né, tem muito jovem vassourense fazendo teatro, tem muito jovem vassourense que dança, que procura uma oportunidade. Eu tenho conversado com algumas pessoas, né, e acho que o jovem está fazendo a parte dele. Tem muitos jovens músicos, tem muitas bandas novas, né, são muitos os exemplos. Eu acho que eu repito a palavra conexão. Eu acho que esse jovem precisa se conectar mais, assim como a gente também precisa se conectar com ele, né? Então a conexão é uma coisa conjunta. A gente precisa se conectar para poder ajudar, para poder fomentar o que esse jovem tem feito. Mas acho que ainda, apesar de ser bem otimista e de ver que tem bastante jovens participando ativamente de atividades culturais e artísticas, que a gente pode fazer mais, né? Acho que a gente não consegue atingir a todos. Por isso que eu repito a importância da comunicação e da informação para a gente chegar até esses jovens e para que eles tenham oportunidade também de participar.
seja dos editais, seja dos cursos, né? Seja com uma orientação, como eu te disse, a gente ajuda muito orientando na participação de editais, né? Tem editais hoje do governo federal, do governo estadual, que não saem diretamente da Secretaria de Cultura, mas que a gente ajuda o artista, o fazedor de cultura, o produtor a participar. E muitos artistas, esses fazedores de cultura, eles passam ali pela secretaria, com certeza em algum momento eles passam ali, conversam com você, tem alguma troca? E tem algum artista que você queira pontuar, que está buscando e conquistando o seu reconhecimento, ou já conquistou o seu reconhecimento, e você queira compartilhar essa história com a gente? Eu conheço muitos casos, né? Eu tenho um certo receio de mencionar um nome, esquecer alguém, mas a gente tem casos de pessoas que vieram para cá e buscando uma oportunidade, né? E conseguiram, por meio da arte, por meio da cultura, terem seu trabalho reconhecido, valorizado, assim como artistas locais. E isso eu não falo por essa gestão de agora especificamente, né? Eu falo por toda a minha trajetória na cultura nesses quase 20 anos. Eu tenho visto muitos casos assim, mas não só no poder público também. O próprio PIN, que eu mencionei no início, deu oportunidade para muitos jovens, né? Eu faço questão de mencionar o PIN porque eu vi algumas pessoas, ainda crianças lá, que hoje são grandes artistas, grandes músicos e musicistas que estão em orquestras conceituadas, né? Que fizeram faculdade de música. E eu acho que o PIN é um grande exemplo dessa transformação que a cultura pode fazer na vida das pessoas. O poder público também, de forma limitada, né? Porque, como disse, repito, tem um mercado, é imenso. Mas acho que a gente pode colaborar um pouquinho também, e a gente tem feito a nossa parte. E o PIN também é gratuito, né? O PIN também é gratuito. Tem aulas lá de vários instrumentos e fica... O PIN hoje funciona na sede... A sede do PIN era na antiga Solar Barão de Maçambará, que fica ali entre o Paqueras e a Rodoviária Velha. Entendi. E você contou pra gente como foi essa inserção na cultura, mas também é um produtor cultural. Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente quando você se descobriu produtor cultural, como foi esse processo e como esses eventos, por exemplo, a Feira da Cachaça, também a Feira Literária, como o processo criativo, como foi o processo criativo, foi em conversas, você idealizou? Conta pra gente. Eu acho, Grazi, que assim, por estar bastante tempo nessa área, eu tenho, por exemplo, projetos paralelos, né, para além da Secretaria de Cultura, né, que são projetos que não têm investimento público, não tem dinheiro da prefeitura envolvido. Eu criei, por exemplo, em 2017, a gente recebia para visitação na Fazenda São Roque, que é a fazenda para conhecer um produto diferente na Fazenda São Roque. Essa é uma experiência muito interessante, porque a gente criou, eu sou o produtor e o autor do texto, né, uma peça teatral chamada Decadência com Elegância, que fala sobre o fim da escravidão e o fim do ciclo do café no finalzinho do século XIX. Então eu escrevi um texto, né, para essa peça. Ela se passa dentro da fazenda, só com atores locais, com atores de Vassouras e da região. Tem um ator de Paulo de Fronten, o resto todo é de Vassouras. Tem um grupo de capoeira Arte Rasteira do Mestre Chocolate, que faz parte desde o início do projeto. E a gente conseguiu um diretor chamado Aurélio Mesquita, que é o cara que dirigiu e criou a Via Sacra da Rocinha, né? Então a gente fez um produto assim, muito interessante, porque fala da nossa memória, toca na ferida da escravidão, né? Dessa coisa tão desumana que aconteceu aqui no século XIX e que acontece até hoje, não só com o povo preto, mas infelizmente ainda existem
pessoas escravizadas. E a peça faz uma brincadeira, né, entre uma família abastada que quer vender a fazenda e que não acredita mais na escravidão, e uma outra parte da família que acha que o café não vai acabar e que ainda precisa de escravizados. Então é muito interessante. Eu tenho um projeto paralelo também com uma cantora chamada Paola Costa, que a gente resolveu fazer uma homenagem à Rosinha de Valença, né, nosso município vizinho. E a Rosinha de Valença é uma grande violonista, uma das maiores violonistas do Brasil e do mundo, né? Uma instrumentista fantástica, que fez muito sucesso, que gravou muitos discos, que tocou no Brasil todo, no mundo todo, viajou o mundo tocando, né? E ainda é pouco conhecida na região. Não é nem tão conhecida em Valença, né? E menos conhecida ainda na região, em Vassouras e no resto do Brasil. Então a gente escreveu um espetáculo chamado A Rosa e o Violão, que estreou especificamente em Valença, no Sesc Rosinha de Valença, né, com casa lotada, e foi uma noite incrível. É um trabalho muito legal, que tem muito respeito à memória da Rosinha. Depois se apresentou também em outros lugares, na Feira Literária, tocou no Montré, né, como eu te falei, na edição Vassouras, e a gente espera ainda levar esse espetáculo para muitos outros lugares da região e do Brasil. A gente tem uma turnê programada para o ano que vem, em Sescs e em outros espaços culturais do estado, né? Alguns teatros da Funarge a gente está negociando também. Então é um outro projeto paralelo assim, que eu gosto muito, tenho muito carinho, e que fala de alguém da região, né? Estou trabalhando num projeto, e assim, em primeira mão, estou revelando aqui no Informe do Vale, sobre a Clementina de Jesus, né? Que inclusive vai ser homenageada pelo meu amigo James Bernardes na primeira escola de samba do Vale do Café, que é Império do Vale, né? Com um enredo lindíssimo, chama Rainha Quelé. Quelé era um apelido da Clementina de Jesus. Para quem não sabe, a Clementina nasceu em Valença também e foi para o Rio de Janeiro muito cedo, antes dos 10 anos de idade, mas levou com ela para o Rio toda a ancestralidade, toda a vivência que ela teve com os avós, com a avó principalmente, que foi escravizada. E a Clementina tardiamente, né, foi descoberta e, enfim, virou uma das maiores sambistas, uma das maiores referências pretas que a gente tem, né, na região, no samba, no Rio de Janeiro e no Brasil. A gente, inclusive, trouxe aqui em Vassouras a biógrafa dela. É a única biografia que existe sobre a Clementina, que foi a Janaína Marquezine. Ela participou com a gente da Feira Literária, teve na Fazenda São Roque, a gente fez no Festival Gastronômico a Canja da Quelé lá, e é um trabalho que eu estou desenvolvendo agora também para homenagear mais um personagem, mais um ícone do Vale do Café. Não é de Vassouras, mas é do Vale do Café. Quanto evento, quanta cultura, muito bacana, Júnior. Fala só mais um pouquinho sobre a Feira da Cachaça, que também é a sua idealização, tá aí para acontecer. Dá mais detalhes pra gente sobre dias, a programação. Sim. Então, a feira vai acontecer no Centro de Convenções General Sombra, tá? Com entrada totalmente gratuita. 17, 18 e 19 de novembro. A gente tem, além de atrações artísticas, uma programação didática com palestras, com oficinas, para valorizar a cachaça como uma bebida nacional, como um produto legitimamente brasileiro. E a gente quer acessar um público amplo, quer desmitificar um pouquinho essa coisa. Apesar de ser um evento de bebida alcoólica, a gente tem um maior cuidado com isso, né? Que menores de idade não consumam, que quem beber não dirija, e para que todos bebam com moderação,
A gente usa isso em todas as nossas peças de divulgação e durante todo o evento. Mas a gente vai ter a participação de produtores de vários lugares do Brasil, de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, da Paraíba, de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, da Bahia, enfim. Então são muitos os estados, muitos os produtores participantes. A gente vai ter a participação da Santa Efigênia, né, que é uma das é a maior fábrica de alambiques do país, e diversos especialistas no universo da cachaça, para desmitificar um pouco de que cachaça é essa coisa de bebum, né, cara? Então, e para valorizar a cachaça como produto brasileiro, porque a cachaça também tem uma participação importante no PIB nacional. Então, assim como a Europa, alguns países como a Itália, a França, Portugal tratam o vinho, né? Assim como a Inglaterra e a Escócia tratam o uísque, assim como o México trata a tequila, eu acho que o Brasil tem que tratar da cachaça, tem que ter orgulho de ser um produto nacional e tratar isso como respeito, porque gera renda, gera emprego, gera divisas, movimenta a economia. E um dos objetivos da Feira da Cachaça de Vassouras é integrar os produtores e promover a cachaça como destilado brasileiro. Que bacana. E a programação está disponível, né? Tem Instagram, Feira da Cachaça? Tem. É Feira da Cachaça Vassouras, @Feira da Cachaça Vassouras. Lá tem toda a programação didática, todas as atrações artísticas. Não posso deixar de dizer que você também vai participar dessa programação. A gente vai ter a honra de ter você cantando lá no sábado. Obrigado por poder participar. Uma honra pra gente. É isso. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E só para finalizar, Júnior, deixa aí uma mensagem para a galera em relação à cultura, aos residentes de Vassouras e todos que apreciam a cultura da cidade. Deixa uma mensagem aí para eles. Acho que pro vassourense a mensagem que eu deixo é: valorize, né, o nosso patrimônio cultural. A gente tem um patrimônio cultural riquíssimo que a gente precisa conhecer, porque para valorizar a gente precisa conhecer. Acho que o vassourense ainda está muito distante disso e a gente precisa promover mais essa aproximação. Então, visitem o Centro Histórico, visitem o Centro Cultural Cazuza, visitem o Museu Casa da Era. São atrações gratuitas, são atrativos culturais dos quais a gente tem o privilégio de ter, né? E a gente pode conhecer gratuitamente, enriquecer um pouquinho aí a nossa bagagem, conhecer um pouco mais da nossa história. Então, valorizar isso para as futuras gerações é muito importante. Para a galera que é de fora, para o turista, a mensagem é parecida, né? Venha conhecer o nosso patrimônio cultural, a nossa diversidade cultural, a nossa riqueza. Vassouras é uma cidade que tem um potencial turístico, cultural incrível. Não é de hoje que eu falo isso, eu venho batendo nessa tecla já há muito tempo. E acho que a gente está no caminho, a gente está trilhando um caminho profícuo, um caminho vitorioso, um caminho que tem se demonstrado que é o caminho certo, no sentido de promover o desenvolvimento, não só o desenvolvimento econômico, mas também o desenvolvimento social e humano, acima de tudo. Acho que é importante. Bacana. Muito obrigada pela sua participação, Júnior. Ficamos muito felizes em te receber por aqui. E agora nós vamos ficando por aqui com mais um Informe do ValeCast. Fica de olho nas redes para vocês acompanharem quem serão os entrevistados a cada semana. E é isso, muito obrigada por vocês nos acompanharem, nossos seguidores que ficam aí por dentro de tudo que acontece no Vale do Café. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.